Começa agora mais uma Puxa Outra e hoje estamos recebendo aqui a Andréia Ambuzeiro para soltar o verbo aqui com a gente, falar sobre os temas, falar sobre as terapias holísticas, tudo que ela oferece no Espaço Umbu e também meter o bedelho aqui nos temas, dar opinião, porque a gente está aqui para isso, né, gente? Para falar. Essa é a proposta de uma Puxa Outra. E como somos só em 4 hoje, mas mesmo assim falamos muito, vamos já dar início aí à primeira pergunta de hoje. Dizem que a dor ensina, mas também pode endurecer. Como as dificuldades moldam quem vocês são hoje? Dá para crescer sem sofrer? Você acha que a dor muda as pessoas? Comenta pra gente, Vivi. Muda sim. Eu acredito que a vida ela é feita desse desenvolvimento, né, de dores e prazeres. Acredito também que na nossa nova realidade, aí, na nossa quinta, quarta dimensão, a gente deveria só viver a partir do amor, seria muito melhor, né? Aprender com amor, viver com amor, mas a gente sabe que na realidade nem sempre a gente consegue viver com isso. Então eu acho que molda, e se a gente não tomar muito cuidado, amarga, a gente estava até falando isso antes, né, do programa começar, amarga a gente, tem que tomar muito cuidado para que a gente não introspecte esses sentimentos das dores e transforme a gente em pessoas, às vezes, muito rígida, muito dura, até que a gente fala aqui, né, do endurecimento, amargura também, até porque a gente sabe que o excesso de rigidez, excesso de amargura, excesso de tristeza, tudo que está no excesso ali vai gerar patologias, né? E acredito muito até, né, no caso aqui, acabo falando disso, os cânceres, né, da vida, os tumores e tudo mais, eles vêm de projeções emocionais. Então a gente tem que tomar muito cuidado para que os desafios da vida não integrem a gente ao ponto disso se tornar um problema que vá aí físico, né, que vá densificar dessa maneira. E você, Déia, o que você pensa? Eu acho que isso é um tema super paradoxal, porque dor e prazer caminham juntas, né? Se a gente for falar de uma forma psicológica, né? A dor e o prazer estão sempre juntos. Então, tem muitas formas de dor e muitas formas de prazer. E, às vezes, a dor vira o próprio prazer. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão de se a dor transforma ou não transforma. Ela transforma sim, mas de que forma que ela transforma, né? Porque quando a dor vira um prazer, ela endurece. Né? Sim. E vicia também, e né? Vicia. E aí a pessoa está tendo algum ganho indireto ali com esse prazer, ela está tendo algum ganho indireto. Né, que são as pessoas que acabam se vitimizando pela vida. Sim. Né? E quando eu li a pergunta, ela me veio assim duas vertentes, porque assim, primeiro, assim, a dor física, né? Poxa, a dor física, de fato, ela ou vai te transformar, ou ela vai te fazer tomar um cuidado maior por alguma situação que aconteceu. Então, a dor física, eu acho que é a dor que, sim, não dá para medir. Agora, a gente vive num mundo de dores emocionais, sim, né? E que a gente até falou, né, já diversas vezes aqui, e essas dores emocionais que a gente tem que tentar ou aprender a conviver com elas, ou a tentar colocar ela na casinha dela, sabe? Porque se a gente só vivenciar aquela questão da dor, a gente vai de verdade internalizar aquilo, e aquilo pode se tornar, inclusive, numa dor física, e eu acredito muito nisso, né? E vira então, mesmo. Se a gente não aprender a lidar com essas dores, porque assim, o que é dor para você pode não ser para mim, sim, né? Então, tá tudo bem. A gente não vai para a rede social para falar das dores, né? A gente só pinta lá o mundo cor-de-rosa. Então, as dores a gente acaba passando numa situação muito sozinha ou só com quem nos cerca. E eu acredito que assim, a gente precisa saber colocar a dor, o que seja a dor de vocês, o que for para cada um, colocar ela no momento certo. Tentar, eu sei que é o mais difícil, né? A gente controlar essa questão das nossas emoções. Mas se a gente conseguir guardar ela, olha, hoje eu vou sentir a dor. Ok, tô ali sofrendo, amanhã não mais. E aí, se você for fazendo esse exercício um dia, todo dia, ou que seja a cada hora, né, dependendo da dor de cada um, eu acredito que a gente vai aprender a tentar ter um controle, porque a gente não tem controle de nada, não. Mas tentar
tentar minimizar um pouquinho essa questão do que ela vai acabar transformando na gente. É o É estímulo, que a né? dor às vezes é inevitável, mas É. o sofrimento É é opcional, opcional. É Né? concordo isso. plenamente. Eu É acho isso. que isso é importante, né, da gente estar falando. Sem Porque, dúvida. assim, às vezes a pessoa sente a dor e ela acha que aquela dor só ela sente. Então, o autoconhecimento, que você começa a perceber as coisas que você sente e tal, de repente você vai ter a noção de que outras pessoas têm o mesmo sentimento que você. É a mesma Né? dor, né? Que tem as dores muito pontuais e semelhantes, e é importante a gente saber dessa semelhança, né? Quando Sim. você olha para você, você está olhando para o outro também, né? Sim, Isso traz Sim. empatia, traz uma série de coisas, né? sim. Eu sempre conexão. falo, né, que a gente nasceu da vulnerabilidade, e foi justamente isso, né? Quando a gente fala dores, não estamos categorizando dores extremas, mas digo dores do dia a dia, dores do nosso universo, dores de conversas universais, e isso faz com que a gente, de fato, tenha empatia e não olhe só para si. Você vai conseguir enxergar que, em determinada escala, obviamente, cada um também pode estar passando por aquilo, e isso também pode servir de aprendizado, né, para você, e você também pode usar isso como aprendizado, né, para fornecer para outras pessoas, para que ela passe por isso de uma maneira mais amena. Mas Então- eu até vejo assim, quando a pessoa ela consegue colocar isso para fora, que nem por exemplo, a gente se conectou exatamente pelas nossas dores, Sim. né? Mas quando a gente tem a coragem, porque precisa de uma coragem de você primeiro saber o que é, porque às vezes a Sim. gente não sabe o que é, e quando você consegue colocar isso para fora, isso já ajuda diversamente porque você já reconheceu aquilo. É. Então, se você reconheceu aquilo, você vai tentar aprender a lidar também com aquilo. Então, quando a gente se juntou, exatamente por isso foi, primeiro, a gente teve coragem de assumir as nossas dores. Sim. Que numa sociedade que a gente vive atualmente é extremamente difícil. Porque a gente tem que ser perfeita, acordar cedo, fazer yoga, Mas dançar. você sabe que você me fez lembrar agora de uma publicação que é da Brené Brown, que o título do livro é Coragem de Ser Imperfeito. Eu já li, perfeito. E é assim, a maior coragem que você pode ter é encarar toda a sua vulnerabilidade, né? Que é uma coisa que, mesmo você, às vezes, olhando no seu espelho, você não assume isso nem para você mesmo, Não. né? Quem dirá para as pessoas ao redor. É. Então, precisa ter coragem Precisa, mesmo, né? É. E aí, eu acho que é mais até do que assumir, né, Déia? Eu acho que, às vezes, você não consegue identificar que você tem aquilo. Antes de até conseguir assumir, você tá tão se protegendo que você não consegue se auto-perceber a ponto de falar, nossa, isso tá me fazendo sofrer, isso é uma dor, isso é algo que eu sinta. E falar isso pro mundo é muito mais difícil, né? Até porque, para a mulher, foi normalizado a dor, né? A mulher sentir dor era uma coisa normalizada. Então, isso é uma coisa que, com o tempo, a gente foi percebendo, né? Que a gente foi se dando conta de como que as coisas podiam estar nos incomodando, né? Tanto é que na história das doenças, você pode até ver, né, que as mulheres têm uma fragilidade maior, né? Então, Porque a gente introspecta mais. Exatamente. A gente é leva as muito coisas mais pra dentro. introspectiva, porque isso já foi uma coisa de legado, né? Que a mulher é mais suscetível aos sofrimentos, mas não reconhece. Né? É porque a gente se cala, a gente engole, a gente fica. A gente tem a tendência a esse processo, a esse movimento, né, da parada, até porque é o movimento do yin, né? A gente vai para esse movimento. Então a gente tá triste, a gente não vai, teoricamente, né? O homem vai brigar, vai acabar com a vida do outro, vai dar uma machadada, né? A história mostra, ele vai agir, né? Ele vai pra guerra, né? Ele não consegue. Ação e reação, né? Ele não consegue resolver a coisa na conversa, né? Veja o mundo nesse exato momento que estamos vivenciando. Então, eles vão lá, entendeu? Se degladiarem. A gente não, a gente escuta, a gente fica quieta, a gente engole um sapo aqui, engole outro ali, não vale a pena, será que realmente a gente precisa entrar nessa guerra? Pago para ter paz, eu tenho falas assim, né? Mas olha, eu acho que aos pouquinhos a mulher vem aprendendo, né? Vem. Porque pelo menos já está cortando a unha do sapo,
né? A gente já não não tá- atura mais, já não né? está engolindo ele inteiro. Não, eu Então, também eu acho concordo. que- A gente já não atura mais tanto. Eu acredito Não. que o nosso nível até, né, até que a gente tá com a energia masculina mais acentuada na mulherada, né, hoje a gente vive esse processo, até por causa disso, porque a gente não atura mais, a gente não, o nosso nível, né, de aceitação, né, do que o outro faz com a gente não permite, mudou também. E também é muito bom você ter falado isso, que eu acho que a gente tem que deixar bem claro que quando a gente fala em energia feminina ou masculina, a gente não está falando em mulheres masculinizadas e nem homens Perfeito. São afeminados. padrões São comportamentais. padrões de energia mesmo, né? Porque isso é de cada um. E eu acho que a única coisa interessante que a gente sempre tem que levar em consideração são os excessos e as faltas, né? Acho que a gente tem que tentar trazer sempre esse negócio do equilíbrio e tal, mas é complexo também, porque exige um certo autoconhecimento e entender para que lado que a gente vai, em qual momento a gente tá. Então, no momento de dor, o que é melhor? Eu agir ou eu ficar parado? Mas também depende do cenário que a gente está vivendo. E até o do nosso contexto, momento, né? É o contexto, né? Então é uma coisa que a gente também tem que entender muito, né? É uma finese, eu falo que é uma finese, né, comportamental e de autoconhecimento que a gente tem que vagar e durante a vida aí tentar se desenvolver. Mas eu, assim, né, respondendo a pergunta, para mim eu acho que a dor de fato muda a gente. Tanto a dor física quanto a dor emocional. Porque uma vez que você passa, né, por uma dor, o que acontece de novo, você fala, putz, eu vou sobreviver. Não fala. É uma verdade, né, isso. E é lógico, né, a dor gera movimento, a verdade é essa também, né, e eu acho que tem que gerar, porque se não gera, aí você vai ficar infiltrado nela Sim. e não tem como sair, mas a dor gera um movimento. Mas eu acho que, de fato, a dor transforma e transforma de uma maneira até bonita e positiva, nesse sentido de você falar, poxa, eu vou sobreviver, eu vou passar por isso, eu já passei uma vez e eu vou, né? Você não cai mais no chão direto, né? Você vai caindo de joelhos e depois você já cai sentado. Eu acho que a tendência é essa. E nós somos os resultados das nossas dores e prazeres. Então, que a gente respeite todas essas fases, né? E eu lembro que eu sempre fui muito ACDF, né? E aí eu me preocupava com a prova de escola. Aí quando eu fui para a faculdade, eu falei, nossa, por que você se preocupava tanto com a prova da escola? Porque agora você tem da faculdade. E assim a gente vai colocando outros, né? Então a gente vai exatamente colocando a importância naquele... Mas calma, tudo passa, literalmente. Passa. Parece uma frase clichê, mas tudo vai passar. Se não resolveu, sabe aquelas coisas que a mãe fala? Gente, é verdade, porque é isso. A gente vai estar aqui para vivenciar o dia a dia. Eu acho que a gente tem que trazer a importância disso. Bom, gente, o papo tá bom. Então, fica aqui com a gente, que daqui a pouquinho, no próximo bloco, a gente vai falar sobre terapias, cristais, reikis, muita coisa legal. Fica aqui com a gente que uma puxa outra volta já. Voltamos com uma puxa outra e agora é hora de deixar a nossa convidada aqui soltar o verbo, falar do que ela faz, falar do que ela sabe e, lógico, falar também do espaço dela, que é maravilhoso, a gente já foi lá conhecer, inclusive. As terapias alternativas têm ganhado espaço, mas ainda geram desconfiança. Conta pra gente, Andréia, um pouco mais do que é oferecido no Espaço Embu, quais os principais relatos de quem começa a frequentar. Então, vamos falar aí um pouco do espaço e o que as pessoas chegam lá, quais as dores das pessoas quando elas chegam e o que elas saem falando, né? O que é oferecido, qual que é o diferencial e o que as pessoas sentem, né? A proposta de valor mesmo. Entendi. Bom, assim, as terapias alternativas, na verdade, eu não as vejo como alternativas, né? Eu sempre vi isso como forma complementar. Então, eu estou na área já há muitos anos e antes era considerado bruxaria, misticismo, uma série de coisas, né? E, na verdade, é mais antigo do que a própria medicina, né? Então, as terapias, elas vêm crescendo no sentido das pessoas conhecerem mais a respeito e pelo advento da própria neurociência, né? Que veio mostrar que essas coisas
elas estão em sintonia com a própria energia do ser humano. Então, isso é que faz a diferença quando você fala em terapia complementar. Tanto o reiki, que é a imposição das mãos, quanto cristais, que tem um elemento químico ali, né? Então, tudo isso eu acho que os estudos e o desenvolvimento da própria ciência está ajudando as pessoas a darem maior credibilidade a isso, né? Tanto é que algumas das técnicas já estão até no SUS, né? Então, a gente tem que levar em consideração isso. O espaço, ele foi assim, projetado para esse bem-estar, né? Eu sempre trabalhei com salas de terceiros e tal, trabalhava em São Paulo, trabalhava em sala alugada aqui, e aí eu sempre fui idealizando um espaço onde eu pudesse ter ali outros profissionais também, e que a gente conseguisse agregar as terapias complementares, né? E assim, eu fui estudando muita coisa no passar do tempo. E aí algumas das minhas técnicas mais preferidas, assim, eu fui dando um certo destaque dentro do espaço. Então lá a gente tem o reiki, tem cromoterapia, tem massoterapia, que a gente está com uma colega agora trabalhando lá, a gente tem... Nossa, tanta coisa que até me foge. Tem auriculoterapia, e é tanta coisa que até me foge, mas o principal é assim, o nosso principal objetivo com o Espaço Umbu é a autonomia emocional, né? É que a pessoa tenha a capacidade de lidar com as próprias emoções, de reconhecer como que essas emoções atravessam o corpo, o que isso pode trazer de consequência. Então, isso é uma coisa que a gente tem lá como objetivo principal. E fora as terapias complementares como complemento aos tratamentos que as pessoas fazem, né? Dando um bem-estar, trazendo essa teoria para a prática, né? Corpo, mente e espírito, tudo junto. Eu gostei muito da palavra complementar. Achei que é perfeita, cabe perfeitamente, até porque é algo que não é invasivo, pode ser feito aí por uma pessoa que está passando por um processo de alguma doença, ou alguém que de fato só está procurando um bem-estar, um equilíbrio mental. E aí, Vivi, comenta um pouco, né? Você que é da medicina chinesa, né? Vocês que trocaram uma figurinha enorme aquele dia eu acho que fomos lá no inclusive, Espaço todos nós, né, das práticas, inclusive o nome certo hoje pelo uso é as práticas integrativas e não alternativas, né? A gente não é um termo mais que é usado, até porque é uma ideia de integrar mesmo dentro de todas as medicinas, porque nada mais é do que maneiras de observações e maneiras de expressões de como o corpo, a mente, o psicológico, enfim, tudo coexiste ali. Então, eu vejo que o mundo está caminhando para isso. Estamos, na verdade, retornando, né? A gente não está caminhando, a gente está retornando. A gente só está retornando para aquilo que a gente sempre fez. Até porque as práticas integrativas, dentro de todas as suas teorias, começa-se muito lá para os orientes, então, indiana, japonesa, coreana, chinesa, vem tudo muito de lá. Lógico que a gente também tem a medicina da floresta, que eu acho que é um arcabouço maravilhoso científico que a gente tem aqui no Brasil, até porque eu já fui para a floresta amazônica, para mim foi um grande ensinamento tudo lá. Mas a gente está caminhando de volta para as nossas origens, até porque a gente se distanciou, fomos para a medicina ocidental, que respeito muito, até porque resolve problemas pontuais necessários, como acidente de carro, sei lá, né, cortou, tampa. E tudo é necessário. E tudo é necessário. Então, eu acredito que a junção de tudo, né, fazer com que tudo se integre, a única pessoa que vai ganhar com isso é a civilização dentro da sua própria evolução. E, como ela falou, a neurociência, todo mundo fala assim, mas tem comprovação científica? Eu falo assim,
É só que ainda não tem a capacidade De de medir. fazer. E a neurociência está vindo para isso, para trazer, inclusive, a comprovação científica de como as energias funcionam. E tudo vai ficar já tá claro. comprovando Já está muita comprovando, coisa, né? né? A gente está vivendo A gente isso. já tem comprovação científica, por exemplo, da influência do comportamento, né, da mente humana na cura das doenças. Né? Até a fala, as palavras, As palavras, como que as palavras influenciam, tudo isso, né? O que a gente já vinha falando de lá de trás. Agora, essa integração, né, esse retorno que você fala, eu acho muito importante a gente lembrar também que nós somos a própria natureza, né? O nosso corpo, ele é formado pelos mesmos elementos químicos do universo. Então, a gente é a própria natureza e voltar para isso é o que vai fazer com que a gente se sinta realmente pleno. É isso, Déia. Eu sem estudar, né? Eu acho que eu tento seguir muito essa linha, não sei de onde, mas assim, o ser humano, ele acredita ser o topo da cadeia alimentar, né? Na minha visão. E para mim, na verdade, a gente é a natureza. A gente faz parte. Então, se eu olhasse por essa visão, eu trataria melhor as pessoas, eu respeitaria as árvores, o ar, a água. Então, por quê? Porque eu faço parte. Se eu faço parte, eu tenho que cuidar, né? Então, acho que se a gente tivesse essa informação, não sei se está certo ou se está errado, mas é a forma com que eu lido, né? E quando a gente fala dessa questão de complementar, uma coisa não exclui a outra, né? Então, a medicina, ela está aí, ela precisa surgir. A gente também sabe, em contrapartida, eu sou do mercado financeiro, que a indústria farmacêutica, ela é bilionária, então movimenta muito a economia essa questão também. Então, que eu particularmente não gosto de remédios, mas graças a Deus, porque também não preciso, nunca precisei em uma situação específica, mas eu acho que é isso, é a forma com que a gente lida e como a gente enxerga essa questão, né? Porque a gente precisa estar e fazer parte de um todo, né? E ter as terapias, eu acho que é isso, é te trazer de volta para casa. E eu acho que a pressa, né, gente? Acho que a gente vive num momento de pressa, o tempo todo com pressa. E quando você tem alguma doença, alguma patologia, você vai no médico querendo uma solução, você quer terceirizar uma solução. O imediatismo. O imediatismo, você quer tomar um remédio e melhorar. E isso resolve sintoma, não resolve causa. Então, quando a gente fala, né, da terapia nesse sentido, você tem que estar entregue corpo e mente. Então, faz com que você não terceirize a sua cura, a solução, para um remédio ou para um profissional. Acho que isso faz bastante sentido. Eu já vi algumas pesquisas que, assim, poxa, a água, o quanto ela é modificada pelo som, né, do ambiente. Eu também vi uma vez uma folhinha que foi cortada, como ela a energia dela estava ali, o movimento. Então, assim, para mim é como se fosse 1 mais 1 igual a 2 na matemática, que eu tanto amo. A questão da energia, para mim, é uma coisa... Esse estudo que você está falando é de um cientista japonês, não vou lembrar o nome dele agora, e ele, inclusive, gente, façam em casa, tá? Vou falar experiência em casa. Pegue 2 potinhos de arroz, e 1 potinho de arroz todos os dias da manhã, você pega e começa a falar palavras positivas. Eu te amo, eu te adoro, você é tudo para mim, você é uma pessoa maravilhosa, você é esplêndido, que o seu dia seja positivo. E um outro potinho de arroz, você começa, eu te odeio, eu não gosto de você, você é ruim, você é feio, você não devia existir. E veja quem vai estragar primeiro. E depois você conte aqui nos comentários no YouTube o que aconteceu. Nossa, sério? Até eu vou fazer. Não, eu não vou, porque eu não vou querer falar as partes ruins. Faz teste, porque você vai ver o arroz que você falou as palavras ruins, Incrível. ele vai estragar primeiro, ele vai embolorar e ele vai embora primeiro. Incrível. Muito incrível, gente. Achei... Essa dica vai bem ficar. Bacana mesmo. Eu já vi da água, na verdade. Serve também. É a mesma coisa. É a mesma coisa. É a mesma que o coisa. arroz, né? É que a água, o que ele conseguiu demonstrar foi o cristal da água, né? Tá. Eu vi esse da água, na verdade foi a veterinária de um dos meus pets, que ela falou, pega uma água, coloca numa garrafa, e aí nessa garrafa, escreve com a caneta, escreve palavras positivas, paz, amor, saúde, alegria, e deposita nessa água quando você estiver escrevendo isso, deposita tudo isso dentro dessa água
E pode beber também, mas dá pra ele beber. E aí pra mim fez muito sentido, né, nesse momento. Sim. É uma benzição que a gente está fazendo, não deixa de ser. Não deixa de ser o mesmo princípio da ideia, né, do benzer ali, numa água benzida. É lógico que tem uma questão religiosa por trás, mas o princípio da ideologia é a mesma, né? Eu não sei se religiosa, né? Eu sou adepta do Ho'oponopono e ele vem de uma psicofilosofia onde a gente fala dessa forma de existir sendo a própria natureza e tudo você deve abençoar. Né? E quando você abençoa as coisas, né, essa bênção vem de volta. Com certeza. Né? Eu costumo tomar os banhos, né? E assim, a gente sempre tenta essa questão do estar presente, eu tento sempre trabalhar isso. Gente, a água do banho tá me abençoando, tá me trazendo coisas boas, e ela tá ali me iluminando, e ela vai transformar o meu dia, vai me trazer uma noite calma. Então, o meu banho em si é assim, porque eu quero estar ali presente no meu momento do banho. Claro que, assim, é difícil estender isso pro decorrer do dia, sim. Mas eu comecei com banho, que foi onde eu consegui encontrar tempo. E aí até um amigo me falou assim, poxa, Ju, você é toda... E quando você come aqui na cozinha, você tá com o celular. Opa, a partir de amanhã também eu não vou mais almoçar com o celular, porque assim, acho que a gente tem que estar disposto a aprender, né? E quando as pessoas começam a notar isso, porque falar, você toda assim, você come aqui correndo, então eu vou começar a tentar aprender. Tá muito good vibes esse bloco. Tem que encerrar esse bloco, porque encerramos o tempo aqui, mas fica aqui com a gente que uma puxa a outra volta já. Voltamos com uma puxa outra e não voltamos com puxa do Insta. Porque aqui no intervalo a gente estava conversando e a Andréa começou a falar algo que eu acho que a gente tem que compartilhar com todo mundo a respeito, né? A Juliana falou do banho, então conta um pouquinho aqui pra gente. No Ho'oponopono a gente tem a técnica do banho, né? Que é uma técnica de limpeza emocional. Então, quando você toma banho e você está presente no seu banho, você pode estar limpando também toda a mágoa, toda a tristeza, tudo aquilo que você tem de peso emocional. Então, quando você faz esse banho, né, concentrado ali no que você está fazendo, limpando, ou até mesmo chorando embaixo do chuveiro, você tem uma paz absoluta após. Legal. E sabe o que é o mais interessante? Se concentrar em algo que você está fazendo. Algo que a gente não faz mais hoje em dia, né? Parar e ficar com a mente exatamente naquilo. Acho que isso é totalmente presente, né? Totalmente positivo. Então eu vou com puxa do Insta, né? Rapidinho aqui. Cada vez mais brasileiros consideram mudar de país. Você já pensou em morar fora? E o que acha que levaria do Brasil na mala? O Brasil é bom, mas dá vontade de ir embora. Concorda ou discorda, Ju? No Brasil a gente ama a cultura, a gente ama a comida, a gente ama as pessoas, a gente ama muita coisa. E eu, de fato, nunca pensei em morar fora, porque a minha relação com os meus pais é muito próxima. Nunca imaginei assim, poxa, assim, meus sobrinhos, enfim, meu ambiente familiar. Mas assim, amar o Brasil tem sido cada vez mais cansativo. Muito. Né? Então, assim, a gente tem tudo isso, mas a gente tem outros fatores que, se você passa um período fora, você começa a enxergar a segurança como ela é de fato, né? Você começa a sentir o valor do seu dinheiro, inclusive, né? Você consegue perceber que hoje a gente tem, todo mundo sabe que eu amo trabalhar, mas assim, eu vou ter que trabalhar para o resto da vida aqui no Brasil, né? Então, se você tem tudo mas realmente tem sido cada vez mais difícil viver no Brasil, e se hoje eu tivesse uma oportunidade, e vou ter, né, porque a gente tem as palavras tempo, poder, e eu posso fazer um trabalho que eu amo de qualquer lugar do mundo, eu com certeza vou para outro lugar. Eu acredito que eu estou na fase de estar me preparando para, né? Já estou com um pé lá na Coreia, tenho um pezinho nos Estados Unidos. Eu acho que o pé já está lá. E acredito que o que só me mantém aqui no Brasil ainda realmente são as questões familiares, né? Dos meus pais, meu tio, minha tia. Porque o filho leva junto. Então, eu acredito que em breve
Mas é uma Em judiação, breve. né, gente? Mas o que eu levaria dentro da minha mala? Pão de queijo. Pão de queijo. Pão de queijo. Não tem pão de queijo na Coreia. Aliás, eles botam mel em tudo, então não tem pão de queijo lá. E você, Déia, qual que é a Eu vejo o relação? Brasil como um país extremamente passional, né? Então, as pessoas são muito apaixonadas e pouco lógicas. É, não, não. Então, hoje, eu acredito que eu sairia do país numa oportunidade. É porque aqui, é assim, no Brasil hoje é o amor e uma cabana. É. Vamos viver em um amor e uma cabana. E a gente já falou isso diversas vezes, assim. E cada dia que eu acordo, gente, como eu sou obrigada a vivenciar essas coisas assim, eu olho e falo, não é possível. Não, isso não vai, assim, nem passou pela minha cabeça que aquilo vai existir. E aqui acontece, né? É uma coisa Então, muito doida. são situações assim que fazem a gente olhar e falar assim, poxa, e aí quando a gente vai ter uma conversa séria, inclusive de um planejamento, porque assim, brasileiro não faz nem planejamento. Não. Longo prazo, o que é longo prazo? É meu final de semana seguinte, é longuíssimo prazo. Então, se a gente vai estruturar um planejamento financeiro e a gente fala de algumas coisas que poxa, eu tô há 22 anos estudando e julgo ser um pouquinho importante, as pessoas se assustam porque elas não estão preparadas para aquilo. E, gente, assim, não tem outro mistério. Tudo tem que ser planejado. E no Brasil, cada vez mais. Porque eu falo para muitas assim, as pessoas quando entram lá, eu tenho que proteger ela do governo, política, Brasil, E delas da mesmas. fronteira e delas mesmas. A gente mesmo. Proteger delas mesmas, porque se a gente fizer uma escolha, se a gente for no que a gente está acostumado ali, no divide que cabe, em todas essas culturas que é totalmente imposta na população, a gente vai cada vez mais ver os resultados que a gente já está vivenciando. E eu não vejo outro caminho. Morar fora, né? Quem já morou fora sabe que não é fácil também morar em outro país. Não são tudo flores. Até porque morar é diferente de você estar viajando. Né? Viajando é isso é tudo verdade. maravilhoso. Tá E tudo há pago, grandes programado. desafios. Eu costumo falar que o melhor do Brasil são os brasileiros, obviamente. Até, não sei se todo mundo aqui, mas acho que uma grande maioria que já morou fora, você acaba se aproximando de outros brasileiros que moram naquele lugar, porque nós somos diferentes, né? A gente tem a gente vai falar de energia daqui a pouquinho no caderno de perguntas, mas a gente tem uma vibe, tem uma energia diferente, tem um calor e tem uma proximidade, assim, familiar de se agrupar. Mas eu concordo com tudo que todo mundo disse aqui. Infelizmente, né, tá muito difícil. O que prende a gente realmente são as questões financeiras e familiares mesmo, emocionais, porque infelizmente a gente não tá rumando para um caminho melhor, né? Um país mais justo, mais igual, muito pelo contrário, né? Estamos caminhando para o lado oposto. Então, é compreensivo, né? Tudo que foi falado. Eu sinto que a gente, cada vez que passa, tem menos o direito de construir as nossas coisas. É isso que eu sinto no Brasil, sim. E aí a gente olha para os países que nem a gente está vivenciando uma guerra, a gente fala, pelo menos não tem guerra. Então, se conforma. E se conforma, e assim, você não... Talvez se tivesse uma guerra, a gente não quisesse mais sair do país, né? É bem por aí. E a gente já vive uma guerra, né? de uma forma ou de outra, Silenciosa, assim. né? Enfim, vamos pro caderno de perguntas, gente. O vamos. Brasil A energia mais tava complicado. A gente jogou a energia lá em cima, aí vai falar de crise brasileira. Vamos lá, então, caderno de perguntas. Vou começar com a Andréia. Você acredita em energia das pessoas? Nossa, claro. 100%, né? 100%. 100%. E você, Vivi? Não só acredito, como bato o olho e já falo, tem uma energia meio masculina ali, acho que tá feminina, tá em excesso. Mais ou menos assim, é lógico, acredito, até estudo isso a vida toda e acredito muito que a gente, através do nosso comportamento, esboçamos o nosso nível de energia aí diariamente. E da Ju, ó. É isso. E você? Eu não preciso nem dizer, eu acho que vai ser uma unanimidade, acho que pela quase Sim. primeira vez vai ser uma unanimidade aqui, que nós todas acreditamos, e eu sou isso, eu vou só atrair aquilo que eu sou, eu só vou enxergar aquilo que eu vejo, e é isso, que seja positividade tóxica ou não, é a minha verdade. Eu concordo com todos vocês, nem vou me aprofundar, porque concordo 100%, né? Faço da palavra de todas as minhas. E já vou voltar com a Ju. Já teve uma experiência mística ou espiritual que te marcou? Não.
Não tive, assim, nada, assim... Eu não sei se eu tinha, na época, né, eu tinha muito medo. Eu já tive, assim, naquela questão de aparecer, coisas assim. Então, eu não sei se esse medo me impede, mas eu não me recordo de ter absolutamente nada. Você... É difícil falar, né? Porque eu já fui para a floresta amazônica 2 vezes, sou ayahuasqueira aí, sei lá, mais de 12 anos, então tomei ayahuasca aí da mão dos índios, né? De vários lugares, então a minha caminhada espiritual é uma caminhada intensa, com muita sabedoria. Acredito que tudo que eu vivenciei, todos os arranjos espirituais que eu vivenciei, foi para me tornar uma pessoa melhor e mais próxima de Deus, com certeza. Então, sim, muito maravilhosas todas. Não indico você fazer, indico você, se um dia você for busque um lugar muito centrado. E nem indico, tá? Como estou na televisão, nem indico, tá? Nem indico. Não vou ser polêmica agora. Não indico. Não seja polêmica. Mas por conta disso, né, foi a minha caminhada espiritual, mas procure uma caminhada espiritual. Acho que acredito que todo mundo precisa de uma. E só dentro dessa caminhada você vai ter os seus encontros devidos em suas experiências. E você, Andréia? Olha, vai parecer até meio clichê, mas eu acho que a maior experiência espiritual de milagre que eu tive foi o primeiro olhar da minha filha. Eu acho que não há nada mais transformador na vida do que gerar uma vida. Então, para mim, o nascimento dela foi a maior experiência espiritual que eu já tive. Uau! E segura. Sensacional mesmo. Porque aquele olhar, ela pode envelhecer, eu envelhecer, aquele olhar vai ser sempre aquela experiência que abriu um universo, né, na minha frente. É uma admiração, né? Porque o dia que meu filho nasceu, a única coisa que eu pensei foi, graças a Deus que essa dor parou. Vivi sendo Vivi, né, gente? Vivi sendo Vivi. E você? Mas eu não sei se eu posso falar de Deus, enfim, nesse sentido, mas eu não quis ter filhos, né? Já tinha essa decisão. E foi uma coisa que você é muito pressionado, né? Pela sociedade, pelas pessoas. Sim. Então, sempre volta a pensar nisso. Será que eu tô no caminho correto? Será que essa decisão é correta ou não? E hoje, né, que meus pais não estão mais aqui, né? Uma vida interrompida muito cedo, né? Perdi meus pais muito cedo, muito novos. Eu falava que antes eu tinha um motivo e hoje eu tenho a razão. E para mim ia ser uma dor muito grande. Então eu costumo falar que, de alguma maneira, essa decisão lá atrás, talvez Deus já estava agindo o tempo todo e eu nem fazia ideia. Com certeza. Então eu acho que, não posso dizer que é mística, mas eu acho que, enfim, é uma coisa que foi muito forte, divina, preparada e pode ser que eu esteja errada, né, no meu pensamento, mas eu associo uma coisa com a outra. E para encerrar, gente, o programa, uma coisa que você achava que nunca faria e fez. Caramba! É difícil essa também, né? Eu também fiquei me pegando, assim, pro lado místico, assim? Não necessariamente. Sabe o que eu pensei? O que você pensou? Até voltando aí, né, um dos programas anteriores que a gente estava falando de casamento, uma coisa que eu nunca achava que ia fazer e fiz foi uma festa de casamento. Tá. Eu sempre fui, não, vou viajar, vou gastar dinheiro, e foi uma coisa que eu... Eu nunca achei que eu fosse fazer dancinha no Instagram e vocês me fazem fazer. Isso também, talvez. Olha, eu tenho uma situação que é bem interessante, que tem a ver com o trabalho, né, mas eu não imaginava que praticamente todos os meus concorrentes se tornassem os meus clientes. Mas isso foi algo que aconteceu muito interessante na minha vida. E a ideia lembrou de algo? Cara, tô perdida aqui. É difícil, né, a gente pensar. Essas perguntas são complicadas, mas fica a reflexão aí pro caminho de volta, então. Mas com certeza tem alguma coisa. Eu já vou puxar o final do programa, infelizmente, gente, que passa muito rápido aqui. É verdade. Eu quero agradecer muito a sua presença, compartilhar com a gente sua espiritualidade, seus conhecimentos também, pra gente foi muito válido. Eu que agradeço. Foi uma alegria imensa quando a gente, né, visitou o espaço, conhecer, conversar, ter essa troca. E quando a gente, né, fala, traz para o programa, e a ideia do programa é justamente essa, né, compartilhar com o máximo de pessoas essas opiniões, esse conhecimento mesmo, história de vida, vivência, é muito válido, acho que
A gente tem que, né, falar para todo mundo. E é assim, bem uma puxa a outra, né? É assim, quando a gente está junto, a gente se fortalece. Isso aí. Gente, é exatamente isso. Então, com essa frase maravilhosa da Andréia, eu encerro uma Puxa Outra de hoje. Até o próximo domingo. Tchau, tchau.